Então vamos lá. Bom, passando então, agora nós vamos passar para a matéria de sociedades. Tá? Vamos passar para o enunciado 10 e o enunciado 11. Né? Bom, o enunciado 10 ele é um enunciado sobre sociedade simples. Como eu falei anteriormente, vocês certamente já sabem, a sociedade simples, né, aquelas sociedades que o Código Civil destina à atividade não empresária, em princípio, né, elas não têm uma limitação patrimonial absoluta. Né, ou seja, muito embora o patrimônio social responda em primeiro lugar, os credores eventualmente podem atacar a insuficiência do patrimônio social, eles podem atacar os bens dos sócios. Tá? Agora, em relação a terceiros, obviamente, os sócios não podem contratualmente limitar essa responsabilidade. Eles não podem colocar lá no seu contrato dizendo o seguinte: olha, eu, sócio XYZ, não vou responder perante terceiros. Essa cláusula seria inválida, ineficaz, inclusive. Né? Agora, vamos supor que o patrimônio do sócio, por exemplo, de um dos sócios, venha a ser penhorado, o patrimônio pessoal do sócio, e, por exemplo, ele haja em regresso para recuperar essa perda, pelo menos parcialmente, contra os outros sócios. Né? A questão é a seguinte: nas relações entre si, entre os sócios, seria válida uma cláusula que limitasse a responsabilidade dos sócios na sociedade simples, ou pelo menos que dissesse o seguinte: olha, nas relações entre eles, isso pode haver uma limitação proporcional ao montante que eles titularizam do capital social. Né? O enunciado 10 justamente falou que é possível, é válida uma cláusula desse tipo, ou seja, os sócios na sociedade simples podem limitar suas responsabilidades entre si, não obviamente em face de terceiros. Tá? Se eles quiserem colocar uma cláusula aqui nas relações entre os sócios, a responsabilidade vai ser limitada ao montante que eles titularizam do capital, proporcionalmente a esse montante que eles titularizam de capital, não há problema nenhum. Tá? Isso basicamente foi o que disse o enunciado número 10. Tá? Já o enunciado número 11 diz respeito aos poderes, ou seja, aquilo que o sócio, o administrador, né, pode fazer quando ele exerce a administração. Ele faz uma referência ao artigo 1015 do Código Civil, que nada mais faz do que presumir na omissão do contrato que a prática dos atos de gestão, né, é amplamente permitida, só não inclui a alienação de imóveis, né, ou a oneração de imóveis, se isso não for objeto da sociedade. Por exemplo, se a sociedade for uma imobiliária, por exemplo, que vende imóveis, etc., faz relações comerciais desse tipo, não há maiores problemas. A administração também inclui, os poderes de administração também inclui aí a venda do imóvel. Tá? Agora, o que o enunciado 11 quis dizer foi dizer o seguinte: olha, nessas teorias, nessa gestão, nessa administração, ainda que o sócio, o administrador, venha extrapolar os poderes de gestão, você tem que aplicar nas relações deles com o terceiro, né, que venha contratar, a chamada teoria da aparência. Ou seja, o que é essa teoria da aparência? Nada mais é do que a consideração da validade dos atos praticados, ainda que extrapolem a gestão do administrador, do sócio administrador, quando esse sócio, esse administrador, ele venha a mostrar-se, vamos dizer assim, ele venha a contratar pela sociedade com uma aparência de ter esses poderes, ou seja, aparentemente não havia qualquer problema, mas ele se apresentou como tendo esses poderes e o terceiro não tinha nenhuma razão para desconfiar deles, ou seja, aplicando-se essa teoria, nós simplesmente colocamos a validade, nós propugnamos pela validade de atos praticados pelo gestor, né, por aquele que exerce a gestão da sociedade, nos contratos em que ele se apresente aparentemente como tendo os poderes de gestão, que na verdade ele não tinha pelo contrato social. Tá? Ou seja, na verdade, isso significa que você vai preservar para a segurança das relações negociais os atos de gestão, mesmo irregulares, mas que aparentemente foram tomados de modo a não fazer com que o terceiro que contratasse pudesse desconfiar de qualquer modo que esses poderes de gestão não existissem no caso concreto. Tá ok?
Muito bem. Vamos então às sociedades, nós temos um pouquinho mais de enunciados, tá? O enunciado número 12, seguindo aí, ele envolve também o que a gente falou da desconsideração, tá? Na verdade, ele começa a falar sobre a regra que nós temos no artigo 1055. O que diz o 1055? Diz simplesmente o seguinte: vocês sabem que o capital social nada mais é ou nada mais representa do que a transferência de bens ou créditos ou dinheiro, né, dos sócios para a sociedade. Logicamente que quando a transferência se dá em dinheiro, quando essa transferência se dá em moeda, não há maiores problemas em relação à avaliação, né, porque a moeda tem o valor, vamos dizer assim, nominal íncito a ela. Mas quando essa integralização do capital se dá em bens, ou principalmente em bens, né, até mesmo em alguns créditos, você tem um grande problema de avaliação. Né? Porque imagine, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, imagine aí quanto vale, por exemplo, o seu computador que você está usando aí para assistir essa aula. Quanto vale aí o seu monitor, o livro que está do seu lado, etc. Tal. São valores que você pode ter uma subjetividade muito grande. E o artigo 1055 simplesmente diz o seguinte, que o sócio responde pela inexatidão desses bens integralizados a título de capital. Tá? Bom, o enunciado número 12 nada mais disse do que isso. Ele falou que a regra contida no 1055 deve ser aplicada nessa hipótese, justamente, a inexatidão da avaliação dos bens. Tá? Mas não afasta, isso aqui é uma teoria considerada por alguns doutrinadores, diz ele, não afasta a desconsideração da personalidade jurídica quando presentes os seus requisitos legais. Nós podemos basicamente ter duas interpretações para esse enunciado. Nós podemos dizer que ele autoriza a desconsideração nas hipóteses legais, que são aquelas hipóteses clássicas. Não me parece que foi isso que ele disse. Ele disse o seguinte, no meu modo de ver, que é possível haver a desconsideração, é uma tese de alguns autores, por subcapitalização. O que quer dizer isso? A desconsideração da personalidade jurídica por subcapitalização. Significa o seguinte, vamos supor que intencionalmente haja uma subavaliação do capital, ou seja, o sócio integralize um bem que vale muito menos por um valor muito maior. Vamos supor que um bem vale, sei lá, 10 mil reais, ele integralize, faça a integralização desse bem como capital da sociedade por um valor de, sei lá, 100 milhões de reais. Tá? O que vai acontecer? A sociedade vai adquirir um bem que vale muito menos do que aquilo que foi declarado. Né? Ou seja, o que ela vai ter? O patrimônio que ela vai ter para responder pelas suas obrigações em relação aos seus credores vai ser muito aquém daquilo que talvez fosse o necessário. Ou seja, essa sociedade foi o que se chama subcapitalizada. Tá? Existem aí doutrinadores, existem até teses, livros a respeito, que admitem, que adotam, inclusive, como um dos pressupostos para a desconsideração, a chamada subcapitalização. O que eu entendo, isso, como eu disse para vocês, esse enunciado traz talvez uma interpretação que pode ser divergente, mas no meu modo de ver, o que ele quis dizer foi justamente isso, ou seja, que essa inexatidão patrimonial, conforme o caso, né, não afasta a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica quando houver uma notória subcapitalização. Tá ok? Muito bem. Bom, vamos continuar então com o enunciado número 13. Tá? O enunciado número 13 diz o seguinte, é uma coisa muito importante e uma discussão muito grande em matéria societária. Vocês sabem o seguinte, quando para a gente, como se falou hoje, para a gente despersonalizar, né, ou para a gente extinguir uma pessoa jurídica, uma sociedade, não basta um único ato. Tá? Vocês devem saber, devem se recordar, quando vocês estiveram lá na faculdade, a dissolução da pessoa jurídica, que para a extinção, para que a pessoa jurídica realmente deixe de existir, nós começamos por uma dissolução da sociedade, que é o primeiro ato, tá? Pode ser tanto contratual, pode ser voluntária, quanto pode ser judicial. Nós temos que partir para um outro momento, que é a chamada liquidação dessa sociedade, tá?
em que você vai ter que apurar o que essa sociedade tem de ativos, o que ela tem de passivo, o que ela tem de bem, o que ela tem de dívida, tá? Até que você tenha finalmente a extinção dela com a baixa aí dos atos constitutivos na junta comercial. A questão principal que fica aí para o artigo, para o enunciado número 13, é a seguinte: qual é o momento dentro desse processo, que como eu falei para vocês, não é um ato único, né? A extinção da pessoa jurídica não é um ato único, ela tem que passar pela dissolução, tem que passar pela liquidação, para depois se extinguir lá, etc. Em qual momento realmente se entende que o sócio se desligou da sociedade, né? Isso é importante, por quê? Porque você tem o seguinte problema. Nesse momento, a partir do momento que o sócio se desligou da sociedade, ele teoricamente não tem mais direito a receber vamos dizer assim, a riqueza gerada pela atividade empresarial, os lucros dessa atividade. Teoricamente, também ele não vai mais, a partir desse momento, responder, né, pelas obrigações que venham eventualmente a ser contraídas, né? O problema, então, do enunciado número 13 foi justamente esse, ou seja, foi definir qual é o momento, ou seja, é a preocupação com definir qual o momento. O que ele falou? Quando essa dissolução seja judicial, ou seja, quando seja uma dissolução tomada em juízo, ele falou justamente isso. Que a decisão que decretar a dissolução parcial, por exemplo, a saída de um sócio, a exclusão de algum sócio, etc., tal, deve fazer o quê? Deve indicar a data do desligamento. A primeira coisa, tá? Depois, falou mais uma. Se vocês forem verificar essa parte final, gente, isto na nossa prática é a maior, é uma das questões mais divergentes, tá? Uma das questões que mais gera processos no judiciário entre os sócios, tá? A questão é como que você vai, qual é o critério que você vai ter para apurar a participação do sócio. Isso parece simples, mas é extremamente complicado de ver na prática, tá? Porque imagine o seguinte: você pode, por exemplo, avaliar um bem que essa sociedade tenha por vários critérios. Você pode colocá-lo, avaliá-lo pelo custo que ele teve para a sociedade adquiri-lo. Você pode avaliá-lo pelo valor de mercado que ele tenha hoje. Você pode avaliá-lo pelo valor de reposição, o valor que ele tenha para você repor esse bem. Você tem vários critérios, tá? Ou seja, avaliar uma participação societária não é definitivamente uma tarefa simples. Ou seja, e o enunciado 13 falou o quê? Além de você fixar, então, essa data de saída exatamente, o que você deve fazer? O que a decisão judicial que determinou a dissolução parcial, tá, deve fazer? Ela deve fixar qual será o critério utilizado para se avaliar, para se apurar os haveres do sócio, ou seja, para se definir o valor da participação que aquele sócio vai ter nessa sociedade, tá? Isso é muito importante porque muitas vezes você eterniza uma discussão, tá? Justamente para saber qual é o critério que vai ser utilizado para a apuração dos haveres do sócio. Tá certo? Muito bem. Bom, o enunciado 14, prosseguindo, ele é um tanto óbvio, tá? Na verdade, não tem maiores dúvidas em relação a ele. Ele diz simplesmente que é vedado a administradores de sociedades anônimas votarem para aprovação ou rejeição das suas próprias contas, mesmo que façam por interposta pessoa, tá? Por que isso existe? Porque se o administrador pudesse votar na deliberação sobre as suas contas, né, ele estaria votando, obviamente, em conflito de interesse. Ele teria todo o interesse em aprovar as suas próprias contas. Tá? Então, obviamente, ele não pode, ele está impedido de votar nessa questão que delibere, numa deliberação social que diga respeito às contas pessoais. Obviamente que a interposição de um terceiro não retira essa incompatibilidade, esse conflito de interesse. Mesmo porque, quando há interposta pessoa, normalmente é o quê? Há um mandatário, né? Ao conferimento de uma procuração pelo administrador para votação no caso concreto. Normalmente, quando se confere um mandatário, esse mandatário está vinculado aos interesses do mandante, ou seja, isso não retira definitivamente o conflito de interesses. Tá ok? Muito bem. O enunciado número 15 é um enunciado, sinceramente, eu posso dizer que eu não vi muita razão para esse enunciado. Veja o seguinte, vamos entender. O enunciado aqui tratou de um artigo da Lei de Sociedades Anônimas, que é o artigo 183, parágrafo 1º D. Tá?
diz respeito, esse artigo é um artigo muito pouco estudado na lei de sociedades anônimas, tá? Porque ele diz respeito, ele está na parte contábil da lei de sociedades anônimas. Esse capítulo, nos manuais de direito comercial, nos manuais de sociedades anônimas, normalmente ele não tem muito estudo, mesmo porque é uma matéria, vamos dizer assim, de outra ciência, normalmente estudada por outra ciência, que é a ciência contábil. O que ele diz? Ou melhor, o que diz respeito, ao que diz respeito esse artigo? Ele diz respeito ao seguinte, quando a sociedade, nós vamos dizer genericamente, eu não quero entrar em detalhe contábil, tá? Genericamente, quando a sociedade tem um bem, quando a sociedade tem um ativo, qual vai ser o critério, mais uma vez eu repito, que ela vai avaliar esse bem? Seria o valor, por exemplo, o valor de custo, o valor de mercado, etc. Esse artigo, vocês vão ver, ele diz respeito a uma avaliação que diz respeito ao chamado valor justo, o que a contabilidade diz respeito, ela fala em fair value. Tá? Muito bem. O que é isso, gente? Vamos imaginar o seguinte. Vamos mais dar um outro exemplo. Novamente. Quanto é que vale aí o seu computador? Tá? Vale o preço lá que você pagou algum tempo atrás? Vale o preço que você poderia vendê-lo hoje? Ou ele vale o preço, por exemplo, que você pagaria para repor um computador igual? Qual é o critério que você teria? Tá? Bom, você pode ter vários critérios. Tá? O que disse? A nossa contabilidade, ela sempre teve muito amarrada aos valores de custo. Essa é uma crítica que se fazia. Por quê? Quando você coloca o valor de custo, depois de um tempo esse valor fica desatualizado. Imagina se você falar que o seu computador vale o que ele custou há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, ou há 2 anos atrás, isso já talvez não seja um valor muito representativo da realidade do que realmente vale o seu computador hoje. Bom, na reforma da Lei de Sociedades por Ações em 2007, a gente disse o seguinte, esse artigo disse o seguinte, olha, um dos critérios para a gente saber o que é valor justo de um ativo é justamente aquele valor que possa eventualmente ser obtido numa transação de mercado entre partes independentes. Ou seja, a contabilidade tem até uma expressão chamada arm's length, ou seja, é aquela transação em que as pessoas estejam pelo menos à distância de um braço, né? Ou seja, sejam partes independentes. Ou seja, basicamente, esse artigo diz o seguinte, olha, quando a sociedade anônima, né, quando a companhia vai colocar um determinado valor de um bem no seu balanço, como é que ela vai avaliar? Ela vai avaliar pelo valor que, teoricamente, esse ativo obteria numa transação de mercado entre partes independentes. Tá? Agora, o que disse o enunciado número 15? Ele simplesmente falou o seguinte, olha, essa expressão transação, né, essa transação de mercado entre partes independentes, etc. Tal, ela deve ser interpretada como negócio jurídico, né, como contrato, como negócio jurídico, né, e não naquele sentido que dá o Código Civil para transação, né, que nada mais do que aquele conceito que a gente tem lá do direito das obrigações, que é a forma que duas partes têm de prevenir ou extinguir um litígio. Por que eu digo que eu não vi muita razão de ser para esse enunciado? Porque, sinceramente, não sei se também por ter formação contábil, eu nunca vi nenhuma relevância para essa dúvida. Eu acho que nunca se duvidou, pelo menos nunca veio ao meu conhecimento, a existência de uma dúvida na interpretação do que seria essa transação entre partes independentes no mercado. Por isso, não vi muita questão. Ou seja, essa transação é um tanto óbvio que esse vocábulo utilizado, transação, né, lá no artigo 183, parágrafo 1º-d, obviamente que ele se refere a negócio jurídico, ele se refere a contrato, ele se refere a uma transação de mercado, e não ao vocábulo transação como nós conhecemos lá no direito civil, como forma de prevenção ou extinção de um litígio. Tá? Mas, apenas para que fique esclarecido, ou seja, o que esse artigo diz respeito é apenas uma forma de avaliação de um bem, a forma de avaliação de um ativo, ou seja, você vai avaliar conforme o valor que você obteria numa transação entre partes independentes. Tá ok? Muito bem. Bom, o artigo 16, o enunciado 16, ele diz respeito a uma questão que era extremamente, ainda continua sendo, muito polêmica. O que acontecia, gente? Acontecia o seguinte,
Imagine vocês que vocês decidam amanhã, não sei se algum de vocês já faz isso, mas vocês decidam comprar ações na bolsa. Então vocês vão lá, compram as ações, etc., negociam com essas ações, etc. Amanhã vocês decidem ter um litígio, acontece algum problema, vocês ingressam com uma lide, com um processo contra essa sociedade anônima, contra essa companhia da qual você adquiriu essas ações, tá? Você ingressa em juízo. A companhia em defesa fala o seguinte: não, olha, no meu estatuto dizia o seguinte, que antes de você ingressar com um processo em juízo, você deveria ter submetido, nós deveríamos ter submetido esse litígio à arbitragem, ou seja, nós deveríamos ter submetido esse litígio a um árbitro XYZ que está dito lá no meu estatuto. Bom, a questão que ficava era o seguinte: quando você comprou, quando você ingressou no quadro acionário dessa companhia, você aderiu necessariamente a essa cláusula arbitral que existia lá no estatuto dela, ou eventualmente nós entenderíamos que você na verdade não aderiu, portanto essa cláusula não surtiria efeito simplesmente porque você adquiriu essas ações e entrou no quadro acionário dessa companhia, tá? Ou seja, a cláusula de arbitragem, por outras palavras, ela opera efeitos em relação a quem simplesmente adentrou, quem ingressou no quadro acionário de uma companhia e que não deu anuência expressa a essa cláusula. Né? Essa era a questão. Muitos doutrinadores tinham posicionamentos que, apesar de minoritários, eram muito bem defendidos, que essa cláusula não obrigaria aqueles acionistas posteriores a ela que não tivessem dado uma anuência expressa, que não tivessem aderido formalmente a essa cláusula. Tá? Bom, a maioria da doutrina, isso sempre me pareceu muito claro, entendia que, na verdade, pela mera aquisição das ações, pelo mero ingresso no quadro acionário, você já estava aderindo à cláusula de arbitragem. Aliás, seria muito difícil. Imagine o seguinte: imagine, por exemplo, um volume de transações de uma grande companhia, um volume de transações das suas ações. Imagine quantas ações são vendidas todos os dias da Petrobras, da Vale do Rio Doce, das grandes companhias. Tá? Imagina se cada acionista desse tivesse que anuir, tá, com a cláusula de arbitragem para que essa mesma cláusula fosse operante, gerasse efeitos em relação a esse acionista. O custo de se fazer a adesão pessoal de cada um, dada a velocidade das transações que ocorre na bolsa, seria praticamente impossível. Né? Ou seja, é formalmente, literalmente impossível de se fazer isso. Tá? Então, o que veio a dizer o enunciado 16 é justamente isso, ou seja, adquirente de cotas ou ações, etc., tal, vai estar vinculado à opção da jurisdição arbitral, ou seja, se houver uma cláusula de arbitragem, pelo fato de você adquirir as cotas, você adquirir as ações, etc., então você já está vinculado, tá, à cláusula arbitral. Okay? Isso é uma questão até de possibilidade de operacionalizar essa cláusula, senão a cláusula fica evidentemente impossibilitada. Uma coisa muito importante também é que isso tem muita relevância. Por quê? Se vocês forem ver até os graus de governança corporativa lá de algumas companhias na Bovespa, a própria Bovespa exige que algumas companhias tenham obrigatoriamente, para atingir certos graus, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas para atingir certos graus de governança corporativa, que elas tenham nos seus estatutos a cláusula compromissória, ou seja, de que os litígios societários sejam primeiramente resolvidos por via de arbitragem. Ok? Muito bem. Vamos lá. Enunciado, então, enunciado 17. Gente, enunciado 17 é mais um daqueles que, muito embora com certa obviedade, é importante que ele exista, tá? Nas sociedades limitadas, vocês sabem, desde que preenchidos alguns requisitos materiais e formais, etc., o sócio majoritário, ou os sócios majoritários, a maioria societária, pode excluir extrajudicialmente um sócio. Tá? Agora, o que esse enunciado 17 veio fazer? Num certo ponto, ele, vamos dizer assim, que repete o Código Civil, porque ele fala simplesmente o seguinte: olha, na sociedade limitada, com 2 sócios, o sócio titular de mais da metade do capital social pode excluir extrajudicialmente o sócio minoritário,
desde que atendidas as exigências materiais e procedimentais. Basicamente, quais que são? Tá? Primeiro, essa possibilidade de exclusão tem que ser prevista contratualmente. Tá? Você tem que ter a maioria, obviamente. Tá? Você tem que, essa decisão deve ser tomada numa assembleia ou numa reunião de sócios. Tá? E você tem que ter uma convocação com tempo hábil para o sócio em vias de ser excluído, tá? Para que ele possa exercer o seu direito de ampla defesa. Tá? Basicamente são esses os pressupostos para que haja exclusão extrajudicial do sócio. Tá? Agora, quais as consequências? Se você tiver uma sociedade limitada com 2 sócios apenas, qual vai ser a consequência primeira de você excluir, do sócio majoritário excluir o sócio minoritário? Obviamente que essa sociedade vai ter vamos dizer assim, um certo grau de restrição na sua continuidade, porque ou ela vai continuar, ou vai ingressar algum outro sócio para completar o quadro societário, né? E ela vai poder continuar como sociedade apenas nos próximos, vamos dizer, nos 180 dias, né? É o que o Código Civil permite. Se não tiver, nesse tempo, um ingresso de um sócio posterior, ela simplesmente, essa atividade vai poder ser, ou continuar a ser explorada por esse sócio que permaneceu na sociedade, o sócio majoritário, ou como empresário individual, ou ele pode eventualmente até optar por continuar essa atividade como uma empresa individual de responsabilidade limitada, uma EIRELI. Tá? Agora, a pergunta interessante, que outro dia até coloquei lá nas nossas dicas de direito empresarial, que a gente passa tanto no Facebook quanto no blog Direito Empresarial, eu coloquei o seguinte. Vamos supor então, gente, que imagine a seguinte pergunta. Vamos supor que a possibilidade de exclusão extrajudicial não tenha previsão no contrato da sociedade limitada. E aí? O sócio majoritário continua podendo excluir extrajudicialmente o sócio minoritário? Sim ou não? Tá? Qual é a interpretação que você vai dar se o contrato for omisso a esse respeito? Bom, nesse caso, o entendimento que tem prevalecido, pelo menos já foi objeto até de entendimento administrativo de algumas juntas comerciais, por exemplo disso foi o enunciado 27 da Junta Comercial do Rio de Janeiro, disse o seguinte: quando o contrato seja omisso, se entendeu que a exclusão só possa se dar judicialmente, ou seja, se o contrato não previr essa possibilidade de exclusão extrajudicial, os sócios vão ter, o sócio majoritário no caso aqui do enunciado, vai ter que ingressar em juízo, tá, para solicitar ao juiz essa exclusão do outro sócio. Tá ok? Isso é muito importante. Enunciado 27 da Junta Comercial do Rio de Janeiro, a JuSerja. Ok? Muito bem. Gente, prosseguindo então para o enunciado 18. Tá? O que o enunciado 18 fala? Fala uma coisa que também, vamos dizer, sempre foi possível, não é nenhuma novidade, não é que o capital social de uma sociedade limitada pode ser integralizado no todo ou parte com cotas ou ações, ou seja, o sócio que está ingressando nessa sociedade pode conferir ao capital social dessa sociedade que ele ingressa ações que ele possua, cotas que ele possua em outras sociedades. Tá? Isso é uma possibilidade que ele tem. Tá? O que vai acontecer? Quando ele integralizar esse capital com as ações que ele possuía ou com as cotas que ele possuía de uma limitada ou de uma sociedade anônima, o que vai acontecer? Essa sociedade que ele está ingressando é que vai passar a ser a verdadeira sócia daquela outra sociedade que o sócio que está entrando na sociedade titularizava. Ele era sócio da sociedade, vamos dizer, antiga, está integralizando o capital da sociedade nova, que ele está passando a ser sócio, tá? E a sociedade nova vai ser sócia da sociedade antiga, tá ok? Essa é a consequência básica dessa operação social, ou seja, você vai acabar, quando um sócio integraliza o capital de uma sociedade com as suas cotas ou ações de outra sociedade, o resultado básico é uma situação de hierarquia societária, ou seja, você vai ter uma sociedade, tá, sendo sócia de outra sociedade, titularizando as cotas ou ações que eram do sócio, tá, da outra sociedade, ou seja, é uma sociedade sendo sócia de outra sociedade. Fenômeno, aliás, muito comum na nossa economia, basta você pensar aí nas sociedades holding, por exemplo. Holdings, nós temos holding para tudo quanto é lugar, temos sociedades holding bancária, holding, tudo quanto é lugar, nós temos aí esse tipo de sociedade. Tá? Bom,
Primeiramente, o enunciado 18 falou sobre a possibilidade de você integralizar esse capital com as cotas ou ações. Depois ele disse o seguinte: como é que você vai avaliar, então, essas cotas ou essas ações? Tá? Em princípio, caberia, isso deixou o enunciado, caberia aos sócios decidir qual é o critério, disse lá, cabendo aos sócios a escolha do critério de avaliação das respectivas participações societárias. Tá? E citou de novo aquela questão que a gente falou, que o sócio sempre vai responder pela inexatidão, tá, daquelas cotas ou do valor que ele atribui a essas cotas na integralização, que foi aquilo que a gente viu do artigo 1055, parágrafo 1º. Tá, ok? Ou seja, ele simplesmente confirmou essa possibilidade de integralização do capital com cotas ou ações e disse que cabe aos sócios falarem qual vai ser o critério de avaliação e justamente possibilitou também ou enfatizou essa possibilidade de responsabilização do sócio pelo valor que ele está atribuindo a essas cotas. Tá, ok? Muito bem. Bom, o enunciado 19, que é uma coisa muito interessante, tá? Ele disse o seguinte, eu peço que vocês prestem muita atenção nisso, tá? Ele disse o seguinte, olha, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre sócios e acionistas ou entre eles e a sociedade. Por um lado, mais uma vez eu vou repetir, nós até poderíamos entender que esse enunciado seria desnecessário, tá? Porque é um tanto óbvio que as relações societárias, as relações entre sócios, as relações entre sócios e sociedades não se regem pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso não tem, vamos dizer assim, praticamente nada a ver com uma relação de consumo. As relações dos sócios, as deliberações sociais, as votações, as integralizações de capital, as distribuições de lucro, etc. Tal, na verdade, você não está fornecendo bens ou serviços, não há uma relação de consumo, não há destinatário final, não há nada daqueles requisitos da relação de consumo, muito menos vulnerabilidade, hipossuficiência ou algo do gênero. Agora, o enunciado, no meu modo de ver, deixou margem para uma interpretação, vamos dizer assim, que pode ser um tanto equivocada, né? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você, de novo, vá lá à Bolsa de Valores e compre ações, por exemplo, de uma empresa varejista. Tá? Vamos imaginar que você vai comprar ações da Saraiva, do Submarino, do Pão de Açúcar, qualquer outra grande varejista. Tá? Você vai ser acionista dessas companhias, tá, ok? Vamos imaginar, no entanto, que você vá justamente a companhia que você é acionista, vá a um estabelecimento comercial dela, adquira um bem, não é? E esse bem tem um defeito, tenha qualquer problema lá, etc. A pergunta que fica é a seguinte, tá? Existiu aí uma relação entre sociedade e sócio, ou sociedade e acionista? Sim, existiu, certo? Essa relação é de consumo, na verdade? Nesse caso, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que houve um fornecimento, houve um defeito. Nesse caso, pode até cogitar de vulnerabilidade ou hipossuficiência. Tá? Agora, se você fosse aplicar literalmente o que diz o enunciado 19, você ia falar o seguinte, olha, não se aplica o Código do Consumidor a relações entre acionistas e a sociedade. Tá? Eu acho que a gente tem que talvez adicionar alguma coisa, né, alguma frase aí a esse enunciado, simplesmente dizendo o seguinte, olha, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor enquanto as relações entre sócio ou acionista e sociedade, ou entre sócios entre si, estiverem reguladas no âmbito do direito societário. Tá? Se houver relação de consumo, se houver fornecimento de bens ou serviços, o Código de Defesa do Consumidor incide sem maiores problemas. Tá, ok? Essa, pelo menos, é a minha interpretação, ou seja, pode gerar uma dúvida muito grande se nós simplesmente aplicarmos literalmente a todos os casos esse enunciado 19.